E para começar vamos falar de Resident Evil Survival 2 Code Verônica, que ao que tudo indica é um dos piores jogos da franquia Resident Evil. Esse aqui é um game de tiro em primeira pessoa, entre aspas, porque a câmera é meio que fixa. E eu vou falar dela mais tarde. Ele foi lançado primeiramente para os arcades, né? E depois veio para o PlayStation 2 em 2001. O jogo é basicamente uma releitura do Resident Evil Code Verônica, com uma história bem mais simplificada, vamos falar assim, né? No game podemos escolher entre Claire e o Steve para jogar. Agora sim, bora falar de como funciona essa bagaça. Meus nobres, esse aqui é simplesmente um dos piores jogos da franquia. Se você jogou ele, você sabe muito bem do que eu tô falando. Tudo aqui é horrível, os gráficos são horríveis, a jogabilidade é péssima, os efeitos de som nojo, carniça demais. A HUD do jogo é uma sujeira, você se confunde toda hora. A movimentação dos inimigos é dura e estranha, cara, é bizarra. E uma das coisas mais estranhas no game também é que não tem diálogo dos personagens. Apenas aparecem os textos e vida que segue, mano, é esquisito demais. Infelizmente é um game que fica difícil defender por mais que você seja fã e tente ver algo legal nele. O jogo tem vários inimigos, né, do jogo Resident Evil Code Verônica e de outros jogos também da franquia. Também conta com a presença do Nemesis do Resident Evil 3, olha que da hora. Só que não. E por incrível que pareça, o Nemesis do PlayStation 1 é bem mais caprichado do que aqui. Aquele se movimenta estranho, lento e não tiveram nem o capricho de deixar ele com uma movimentação mais legal e tal. E como vocês sabem, o Nemesis é um dos ícones da franquia Resident Evil. E eles tinham a obrigação de deixar um pouco mais caprichado, mano. E como eu falei, esse jogo foi lançado primeiramente para os arcades. E você jogava ele com uma pistola meio estranha. Pelo que eu vi também, era muito estranha a movimentação. Já no PlayStation 2 conseguiram piorar ainda mais, porque você não tem uma liberdade de movimentação, meio que a câmera é fixa, cara, é muito estranho e é horrível de controlar, pelo amor de Deus. Enfim, eu diria que o Resident Evil Survival 2 Code Verônica foi um jogo totalmente feito nas coxas, mas que você pode jogar aí no PlayStation 2. Outro jogo da franquia Resident Evil que você pode jogar no PlayStation 2 é o Resident Evil Outbreak 1. Resident Evil Outbreak foi lançado em 11 de dezembro de 2003 no Japão e é um game de survival horror em terceira pessoa e é um spin-off da franquia Resident Evil. O título apresentou pra gente uma gameplay com opção de modo cooperativo e suporte multiplayer online. Olha que doideira. Infelizmente aqui no Brasil eu acredito que ninguém conseguiu, né, jogar multiplayer e tal, porque era uma baita de uma burocracia. Esse título teve uma sequência chamada Resident Evil Outbreak File 2 que a gente vai falar já já. A história do jogo se passa entre os acontecimentos de Resident Evil 3 e 2 em Raccoon City, porém com outros personagens. Na verdade aqui são 8 jogáveis, cada um com sua história e habilidade. Os personagens são eles: Kevin, David, Mark, Alyssa, Cindy, Yoko, Jin e George. Esse título aqui meio que retorna ao antigo sistema da franquia Resident Evil, com a visão em terceira pessoa igual a gente já estava acostumado. Cenários bem apertados, com aquela atmosfera que só os primeiros tinham, e no game você escolhe um cenário, o nível de dificuldade e seleciona um personagem. O jogo possui 5 capítulos diferentes, cada um em seu respectivo cenário. O jogo tem um fator de replay bem legal até, e particularmente eu gostei desse jogo, meus nobres. Tem gráficos bonitos e é cheio de detalhes. A trilha sonora é muito boa também e as cutscenes são bem feitas até. E o desenrolar da trama é até legal. E como eu falei, a história do jogo se passa logo no início do surto em Raccoon City, o que dá uma certa nostalgia pra quem é das antigas. Esse jogo aqui divide bastante a opinião dos fãs, né? Alguns gostam, outros não, e outros apenas aceitam e tal. E tem gente que odeia mesmo. Esse game foi meio que uma maneira que a Capcom fez de trazer novamente aquela nostalgia dos primeiros Resident Evil, pra agradar aos fãs das antigas, né? Esse game aqui é bem legal até, e você pode jogar ele no seu PlayStation 2. E depois do sucesso de Resident Evil Outbreak 1, a Capcom resolveu então lançar uma continuação chamada Resident Evil Outbreak File 2. Resident Evil Outbreak File 2.
Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal com outros jogos, na época a gente não tinha a DLC, né, que a gente consegue baixar hoje digitalmente. Resident Evil Outbreak File 2 é basicamente o mesmo game anterior com novos cenários e traz os mesmos 8 personagens do primeiro título. O jogo teve pequenas mudanças, como por exemplo, agora você pode escolher seus 2 parceiros para progredir no cenário, diferente do primeiro que era meio que escolhido aleatoriamente e tal. A jogabilidade é basicamente a mesma, os inimigos a mesma coisa, não tem quase nada de diferença. Mas eu acredito que um dos pontos mais altos do game é o cenário que se passa na delegacia de Raccoon City, a RPD, que dá uma leve nostalgia para quem é das antigas. Os tempos de carregamento no primeiro jogo eram muito complicados, bem devagar, lento demais. Teve uma leve melhoria, mas ainda continua lá e é foda, mano. Os gráficos também deram uma sutil melhorada, quase nada, praticamente a mesma coisa, vamos falar a verdade. O jogo vendeu um pouco mais do que o primeiro e particularmente eu gosto desses dois jogos. E agora eu faço uma pergunta pra você. Você jogou esses dois? Comenta aí a sua experiência. Outro jogo que você pode jogar no seu PlayStation 2 é o Resident Evil Dead End. Esse aqui também foi lançado em 2003 e é um game com visão em terceira pessoa que alterna para visão de primeira pessoa. Na verdade, você é obrigado a entrar em primeira pessoa para conseguir atirar e ponto final. A história do jogo se passa dentro de um navio da Umbrella que foi infestado pelo T-Vírus, que foi roubado do laboratório da Umbrella em Paris pelo bioterrorista e ex-funcionário também chamado de Morpheus, que também é o vilão do jogo. Quem estava a bordo do navio foi totalmente dilacerado, né, destruído e foi transformado em zumbis. Aqui você alterna entre 2 personagens, um é chamado de Bruce e a outra é chamada de Fong. Ambos têm experiências em combates, mas são de governos diferentes e não trabalham juntos. Resident Evil Dead End também é um daqueles jogos que não foi muito aceito pelos fãs das antigas. Eu particularmente odiei esse